Se comprar tráfego tá fazendo você perder a sua noite de sono, a partir desse vídeo, não mais. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial para a nossa terceira edição do Café com Afiliados, a Marina Xavier, que é gerente do time de aquisição da Hotmart. Seja muito bem-vinda, Marina. E a gente vai falar sobre o tema agorinha. Cola com a gente. Roda a vinheta. Em termos de canais, Marina, quais são os mais adequados? Eu sei que, com certeza, isso depende da estratégia de cada um dos nossos afiliados, mas quais são os canais mais utilizados? Como eles podem ser utilizados de forma mais eficaz e mais eficiente? Geralmente, as pessoas que estão começando, principalmente, começam pelo Facebook, pelo Google, porque é lá que está a maior parte das pessoas, né? Você consegue atingir mais gente. Tem o Bing, por exemplo, muita gente não dá nem bola para ele, mas tem um público ali, sabe? E como ninguém tá lá, talvez estar lá é uma coisa legal. Mas as pessoas geralmente começam pelo Google e Facebook. Eu acho que são os dois canais hoje que têm maior relevância. E se eu estivesse começando, seria por onde eu começaria, com certeza. Tem uma outra coisa que também acho que é super importante antes de começar, é aprender um pouquinho sobre atribuição, né? Que é como a gente consegue enxergar o que trouxe resultado. Então, a atribuição são aqueles parâmetros depois da URL. Então, o TM Source, que é de onde veio aquilo, o TM Source, sei lá, Facebook. O TM Medium, o TM Campaign, Medium CPC, orgânico e tal. E aí isso vai dar para você direcionamento do que está trazendo resultado. Isso é super importante para afiliado, porque ele precisa saber se é o Google que está trazendo, se é o Facebook, o que ele está fazendo, que está gerando, qual campanha que trouxe resultado. Porque às vezes um anúncio tem mais cliques, mas ele converte menos lá no site. Então, quando você junta as duas pontas, é que você começa a fazer um trabalho diferente mesmo e ter os resultados que diferenciam aí da concorrência, de uma forma geral. Lembrando que o gerenciador de links é uma ferramenta que pode te ajudar nesse momento de criar esses parâmetros direitinho, para que você possa ver de onde esses resultados estão vindo. Então, assim, é uma ferramenta gratuita que a gente tem na nossa plataforma que pode te ajudar nesse momento de parametrizar, né, de criar esses parâmetros. É super fácil, você clica lá e você vai colocar os termos que você quer, mas é uma ferramenta que ajuda bastante mesmo, que você não precisa criar nada na mão. Tem tudo lá e você consegue, inclusive fica lá registrado, né? Você consegue ver quantos cliques, enfim, é muito bom mesmo. Falando mais especificamente primeiro então do Google, quais são os insights que você pode dar para quem está começando a anunciar agora? Se está começando no Google, coisa que você não deve deixar de fazer nunca é integrar ele com Analytics. Acho que é passo 1. Eu acho que tem que começar com poucas palavras-chave. Você começa com as mais fundo de funil, então se a pessoa, vamos supor que o curso chame curso de culinária do Karlov. Se o cara está procurando curso de culinária do Karlov, ele já está muito preparado para comprar. Então eu começaria por aí, porque eu coloco poucas palavras, sempre correspondência exata quando está começando. Essa seria a forma como eu começaria. E à medida que você for tendo resultados ali, você consegue ir abrindo o leque, aumentando e colocando palavras que a gente chama de cauda longa. A outra coisa que é bem legal do Google, e pouca gente usa, é a negativação das palavras. Às vezes, você coloca uma palavra e uma palavra como grátis ativa um anúncio. Então, às vezes, o cara colocou lá curso de culinária do Karlov grátis. O seu anúncio imprime para ele. Então, a negativação é para garantir que para a palavra grátis, por exemplo, você não vai aparecer nunca. É teste, assim, é ver assim, quais as palavras que estão ativando e que não estão convertendo. Porque o Google mostra isso tudo. Ele mostra para sua palavra curso online, ele mostra quais outras palavras que colocadas juntas com ele ativaram seus anúncios, quantas tiveram clique, e dependendo da parametrização que você fizer, você consegue saber o quanto de vendas que isso trouxe. Dependendo da forma como você colocar os UTMs lá, você consegue saber exatamente o que está ruim e o que está bom. Mas é teste e cada nicho vai ter o seu. É importante descobrir. No Google, uma coisa legal, assim, para quem está começando principalmente, geralmente a gente não sabe muito quanto que a gente pode pagar por cada palavra, se é muito, se é pouco. E o Google dá isso, né? Ele dá a posição média para você estar na primeira página quando você tem que pagar. Uma coisa que eu sempre faço quando eu estou começando a estruturar uma campanha é deixar rodar ali uma semana com um orçamento automático, ver quanto mais ou menos que o Google coloca e quanto que ele entrega, para depois fazer as otimizações palavra por palavra e mudar o valor de cada palavra-chave. Colocar manual. A copy, voltando mais uma vez a falar dela, é tão importante porque isso vai definir a quantidade de pessoas que, dentre todas que procuraram suas coisas,
coisa parecida com o que você ativa, vão clicar nele. É o que a gente chama click-through rate, que é o CTR. O CTR define tudo, né? Às vezes a gente tem o CTR baixo e isso influencia no custo por clique. Então, o CTR é responsável por aumentar ou diminuir o seu custo por clique. Quanto menor o seu custo por clique, melhor para você, porque você está trazendo mais pessoas qualificadas para o seu site e assumindo que a taxa de conversão de uma página é a mesma, independente do anúncio que você faz. Quanto mais pessoas você levar, mais chances você tem de trazer esse ROI rápido aí. O índice de qualidade de palavra também é muito importante, assim como a landing page. Então a experiência na página conta muito. Por isso que é importante que lá na hora que for escolher o produto, a landing page seja bem adequada. Para montar os anúncios, inclusive. Porque se a landing page é uma landing page vermelha, que está dizendo que você vai correr 300 km, se faz um anúncio falando que o cara vai correr 800 e que o custa R$100, na hora que o cara chega na página, ele está correndo, na verdade, 300, e o custo do produto é R$20, tipo, muda muito, sabe? Assim, as coisas têm que conversar. Se eu clico numa coisa e eu caio num lugar que me fala outra completamente diferente, tem alguma coisa errada. Provavelmente, eu vou sair da página. Isso influencia na taxa de rejeição da página. Quanto maior a taxa de rejeição, que é o bounce rate, menor o índice de qualidade daquela palavra. Por quê? Eu cliquei numa palavra, entrei num site, não era isso que eu queria. O Google entende assim, essa palavra aqui não está entregando alguma coisa que o cara buscou. Aí diminui o índice de qualidade de palavra-chave e isso influencia no CTR e depois no custo por clique. Então, todas as métricas, e é muito importante saber o que cada uma significa e como que uma influencia na outra, todas essas coisas são importantes para você otimizar seus anúncios. Quando se trata de Google também, não é muito legal ficar mexendo muito nos anúncios, não. Toda vez que você pausa, quando você mexe numa URL, num texto, o Google perde todo o histórico e ele precisa aprender de novo como que funciona a sua campanha. Deixa um anúncio rodando, vê como que está funcionando, pausa, cria outro, duplica, faz outro, deixa aprender de novo. Mas não mexer muito é legal também. Mas já que a gente falou de Google, vamos falar um pouquinho do Facebook, que também é um canal muito rico, né, que pode trazer muitas oportunidades para os nossos afiliados que estão comprando tráfego. Inclusive, pelo que eu tenho visto, a maioria dos afiliados começam por ali, né? Pelo Facebook, que é agora o queridinho da mídia paga. No Facebook, eu acho que antes de mais nada, escolher o produto, você tem que criar uma página que tenha sinergia com o produto que você está vendendo. Então, se você vai vender um produto de cupcake, você tem que fazer uma página do Cupcake Mania, não sei, você vai criar alguma coisa, ou colocar seu nome, Carlúcio, o rei do cupcake. Porque os anúncios eles são vinculados a uma página, né? Então essa seria a primeira coisa. Se está começando no Facebook, não sabe muito bem para quem que você está vendendo, o que você está fazendo ali, o principal do que o Facebook entrega, e esse é o diferencial que ele tem em relação ao Google, é o poder de segmentação. Então você consegue entrar lá, criar um anúncio e colocar, eu quero mulheres acima de 25 anos, que moram em tal lugar, com CEP tal e tal, então você consegue segmentar muito bem. Só que se você não sabe para quem que você está vendendo, você não consegue segmentar direito. E aí tem uma dica legal, que eu acho que ajuda muito para quem está começando, é usar a primeira semana, ou as 2 primeiras semanas, para entender quem que é esse público. Então você vai lá, coloca o orçamento diário baixo, de R$50 por dia, deixa rodando uma semana, ou 15 dias, vai depender muito do produto e da quantidade de tempo que você está disposto a esperar e da quantidade de dinheiro que você está disposto a investir. E essa primeira semana, aí vamos falar que vai ser uma semana, você vai entender o que faz sentido para você. Então você abre, você não vai segmentar, você vai fazer genérico e vai deixar ali esses anúncios rodando. Vai criar, sei lá, 3, 6 anúncios, vai deixar ele rodando e vai começar a medir. O que virar venda, você consegue ir lá e ver no Facebook o que está fazendo, o que está funcionando. De repente são homens de 40, 50 anos na cidade tal e eles compram geralmente às 3 da tarde. O que você vai fazer? Você vai lá, duplica esse anúncio e cria um segmentando para homens. Então essa primeira semana, essa segunda semana, é uma semana para você experimentar, entender os dados e quando o cara não tem persona, não sabe muito bem para quem ele está vendendo, isso é um hack legal de começar, porque em uma semana você já tem um direcionamento bom ali de onde focar. Como eu falei, a chave do Facebook é segmentação. E se é segmentação a chave, você precisa fazer isso bem.
e melhor que as outras pessoas, né? Então, esse é um jeito legal de entender qual que é a sua segmentação mais apropriada. Quando você começar a ter venda suficiente, ou pessoas que chegam no checkout e não compram, começa a ter uma base ali interessante, você consegue pegar essas pessoas e fazer um upload no Facebook, isso também dá para fazer no Google, né? E criar um lookalike. O lookalike é você contar pro Facebook assim, olha, eu tenho uma base de pessoas aqui que são os meus clientes, ou são pessoas que chegaram no checkout. Eu até aconselho a fazer isso separado. Vamos supor que seja do checkout. Todo mundo que está nessa lista aqui, Facebook, chegou no checkout e não comprou. Me ajuda a achar pessoas parecidas com essa? Melhor ainda quando é vendas, porque você vira para ele e fala, olha, isso aqui é todo mundo que comprou o produto. Me ajuda a achar pessoas parecidas? E aí você começa a criar um ciclo vicioso. As pessoas que compraram, você joga e quer mais. E vai fazendo isso. Para o checkout, o ideal é fazer remarketing. Então, Facebook, isso aqui são as pessoas que compraram, eu quero impactá-las novamente, e aí você vai definir a frequência. Um jeito de você trabalhar a frequência é você definir um número máximo de vezes que esse anúncio vai aparecer por dia para o usuário. Você não define exatamente a frequência, mas você define a quantidade máxima de vezes que você quer que apareça para alguém. O copy dos anúncios do Facebook também é extremamente importante, só que ali você tem mais tempo, então você consegue escrever textos maiores. E eu tenho visto que o pessoal comentando que funciona bem, é fazer esse texto como se fosse uma conversa. Eu não sei se você já viu, no meu Facebook às vezes aparece, olha, tive resultados incríveis com não sei o que, e aí chama bastante atenção. A imagem é legal também, não pegar uma foto de banco de imagem, porque a pessoa tem que se identificar com aquilo. Então, você tirar foto do celular, mesmo que ela não fique maravilhosa, tudo é teste. Quanto mais você testar, mais informações você tem para otimizar, melhorar e fazer de novo. Você pega o que deu certo, duplica, replica, pega o que deu errado, joga fora, pausa. Do Facebook é muito diferente do Google, que o Google tem esse negócio de aprender, ele demora muito tempo para começar a te entregar e ele tem um histórico que ele salva e aí campanhas antigas tendem, não é uma regra, a ter melhores resultados que campanhas novas. O Facebook, o ideal, e também não é uma regra, porque não tem certo e errado, tem teste, o ideal é você fazer uma campanha nova a cada 7 dias. As campanhas novas tendem a performar melhor, mas não é uma regra, depende do produto, depende do negócio, depende de um monte de coisa. Então, testa isso também, deixa lá rodando, de repente duplica um anúncio, cria um anúncio exatamente igual e deixa ele rodando 7 dias. Se ele começar a performar melhor, você sabe que para esse tipo de coisa, os anúncios novos vão performar bem. Então, e sem contar que quando você vai impactar as pessoas de novo, se você tem o mesmo anúncio, às vezes a imagem já vira paisagem ali, a pessoa não vai clicar. Então, trocar a imagem, trocar o copy, trocar a oferta, testar tudo possível é bem legal. Tem uma ferramenta muito boa que ajuda nisso, ela é paga, mas para quem está começando eu acho que super vale o investimento, que chama Adespresso. Você consegue criar, você coloca um textinho, ou 3 textos, você coloca 3 textos e 3 imagens. Aí ele vai cruzar essas 3 imagens com os 3 textos. Então vai ser essa imagem com esse texto, com esse texto, com esse texto, essa imagem com esse texto, com esse texto. Beleza, ela vai jogar todos lá e ela vai te mostrar qual que tem mais clique em um período X que você vai definir. Você pode otimizar para colocar só aquele ali. Entender o que dá certo e o que dá errado para a audiência. Acho que mídia paga, acho que a palavra-chave é a análise. Você tem que ficar o tempo inteiro analisando, colocar número para um lado, outro. O seu melhor amigo é o Excel. Então, já que a gente sabe um pouquinho sobre Google e Facebook, o que é mais importante depois de escolher esses canais, assim, de saber realmente em relação à compra de tráfego? Para mim, o fundamental é testar. Então, é testar formato, copy, imagem, canal, testar. Uma outra coisa super importante é remarketing. Principalmente quando a Hotmart consegue te dizer quantas pessoas pararam no checkout. Você consegue reimpactar as pessoas que chegaram até a página de compra e não compraram. Então, assim, você tem uma base ali que já está meio caminho andado. Você só precisa fazer um anúncio específico. Eu faria um anúncio específico, não usaria a mesma campanha. Fazer uma campanha específica de remarketing com algum gatilho final que vai dar ali falta só comprar, sabe? De repente um bônus? De repente um cupom de desconto, uma oferta especial. Tem gente que faz remarketing, aí você precisa ter uma base muito grande, mas tem gente que faz remarketing com o nome da pessoa. Se ela tem o nome e o sobrenome, ela consegue falar, ela junta todos os Carlucios e cria uma campanha para Carlucio e chama Carlucio, veja a oferta. Isso para mim é o ápice da personalização, mas tem resultados muito bons.
Não é todo mundo que consegue fazer, até porque precisa de uma base gigante, mas dá para fazer coisas semelhantes. Se você tem os dados do usuário, né? Se você tem informações sobre ele. Mas como que eu posso realmente medir os resultados que eu tenho da compra de tráfego? Como eu disse, medir é super importante. Uma das dicas, inclusive, é não preocupar com quantidade de leads gerados, quantidade de cliques gerados. Óbvio que isso no início vai te dar um norte do que está dando certo e o que está dando errado. Mas no final das contas, você precisa preocupar com o ROI, com o retorno que você tem sobre o investimento que você fez. Então, às vezes, uma campanha está dando muito clique, mas teve pouca venda. Tem alguma coisa errada. Preocupa com o ROI. Olha quanto que você está recebendo de volta. Qual que é o seu custo por aquisição. Então, se você tem R$100 de comissão e você pode gastar até R$100 de comissão, preocupa quanto que você está recebendo e quanto que está voltando para você. Se é R$10, você tem que fazer chegar em 20. Se é 20, você tem que fazer chegar em 30. Então, preocupar com o ROI. E medir tem parametrizando lá os links, igual a gente falou no gerenciador de links da Hotmart, você consegue medir todos os parâmetros de mídia, campanha e quaisquer outros que você quiser, termo, conteúdo. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Excel, então eu não gosto de usar muitos relatórios prontos, mas tem o Data Studio que integra facilmente com o Google e você consegue colocar qualquer base de dados lá dentro também. Ele tem essa abertura, você pode fazer o download de ferramentas, então você cria no Google relatórios específicos, customizados para o que você quer enxergar, no Facebook também. Todo dia vai lá, faz o download, joga isso no Excel, deixa tudo prontinho lá, então já cria todas as fórmulas, cria as tabelas dinâmicas, tudo que você precisar, já deixa as fórmulas prontas, porque quando você colar a base, os resultados estão ali. Mas eu sou muito fã de fazer o próprio relatório no Excel, porque é uma forma, de você não perder o olhar sobre as coisas, saber todo dia como que tá indo. 2, te faz entender muito bem o que você está fazendo, o que uma coisa influencia na outra. E 3, te dá muitos insights sobre o que você precisa melhorar. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito do Excel, mas tem outras ferramentas. O importante é medir. Como acho que cada um tem sua melhor forma de fazer. Alguns cuidados, né, Marina, que são necessários nesse momento. Então, realmente escolher o produto certo, olhar realmente as palavras que estão ali, porque realmente isso pode contrabalancear com a qualidade da palavra diante do Google e realmente criar, assim, anúncios focados. Acho que a copy também é muito importante nesse aspecto. Então, pessoal, espero que vocês realmente tenham aprendido bastante, que vocês possam desenvolver campanhas matadoras de anúncios no Google, no Facebook e em outras plataformas que realmente façam sentido para o seu negócio digital. Quero te agradecer muito pela presença super especial, Marina. Eu que agradeço. Volte mais vezes para falar sobre o tráfego com os nossos afiliados. E vocês não se esqueçam, a gente também tem conteúdo exclusivo no Sparkle e no IGTV no nosso Instagram. Até a próxima!